Olá, tudo bem? Vamos entender algumas coisinhas aqui nessa questão. Primeira coisa, quando a gente calcula, por exemplo, a quilometragem, de uma estrada, alguma coisa assim, a gente se baseia pela distância percorrida, tá? A gente não se baseia, por exemplo, pela distância em linha reta entre os dois pontos. Como assim? Por exemplo, aqui no desenho, né? Vou me basear no desenho. Vamos dizer que a estrada começou aqui. Esse aqui é o começo da estrada. Aí aqui é o quilômetro zero. Aí aqui, ó, considerando tudo isso aqui, que a pessoa percorre toda essa distância aqui, contando as curvas, contando realmente a distância que ela ia andar, né? A distância percorrida. Quando ela chegasse nesse ponto, ela teria percorrido 10 quilômetros. Por isso que a gente chama de quilômetro 10. Aí aqui ela ia vir, ia fazer essa curva, ia andar tudo isso aqui. Quando ela chegasse aqui, ela teria percorrido mais 10 quilômetros. Então aqui é o quilômetro 20. Mesma coisa aqui, né? Ela vai andar essa parte toda e essa parte toda aqui, ela vai ter percorrido mais 10 quilômetros, chegando no quilômetro 30. Então aqui é interessante a gente entender. Essa distância aqui, né, que é de 10 quilômetros, ela não vai ser, no caso, o vetor entre esses dois pontos, né? Porque o vetor, o que que é o vetor? Ele representa a distância em linha reta entre os dois pontos. Então, aqui ele tá vindo fazendo um monte de curva, tá fazendo as curvas, e isso, né, quando você faz uma curva, a sua distância percorrida fica maior do que o seu deslocamento, porque você vai ter que andar assim, né, para os lados, no caso, enquanto que o deslocamento seria só uma linha reta. Então, quando você faz o deslocamento aqui entre o quilômetro 10 e o quilômetro 20, a gente já tem a certeza de que não vai ser 10, tá? Vai ser um valor menor do que 10. Então, aqui, ó, esse vetor você não tem como calcular também, porque você não tem as informações ali realmente da distância em linha reta entre esses dois pontos. Você tem o valor da distância percorrida, né, que considera todas as curvas, o quanto a pessoa realmente andou. O valor dessa distância entre esses dois pontos você não tem acesso. A mesma coisa aqui, por mais que o desenho aparente ser tipo uma linha reta, assim, né, tem a curva, tá? Então, esses 10 quilômetros que existem aqui, eles são 10 quilômetros, o quê? De distância percorrida. Quando a gente parte para o vetor, né, para fazer o deslocamento vetorial, a gente precisa da exata distância em linha reta entre esses dois pontos. E a gente não tem isso. E ela vai ser diferente, né, dessa distância percorrida, porque a distância percorrida está envolvendo as curvas aqui, ela não vai ter essa precisão, né? A distância percorrida vai ser igual ao deslocamento apenas quando a gente tem uma linha reta. Por exemplo, se eu andasse em linha reta, o tanto da minha distância entre dois pontos vai ser igual ao deslocamento entre eles, porque o deslocamento vetorial ali, né, é a distância em linha reta entre esses dois pontos. Mas como aqui a gente tem curva, a gente tem irregularidades dessa pista, então a gente não vai ter essa equivalência. Eu não posso afirmar aqui que o meu deslocamento é de 10, nem aqui que o meu deslocamento é de 10. Além disso, você não sabe a angulação que vai existir aqui. Não tem como você pressupor, por exemplo, que vai ser um triângulo isósceles, e mesmo que seja, você também não consegue, né, supor um ângulo aqui para esse triângulo também, por exemplo, para aplicar numa lei dos cossenos. Além disso, nesse exemplo do professor, né, ele vai aqui do quilômetro 10, vem aqui, né, pro 30 e volta pro 20. Então, a distância percorrida é de 30 quilômetros, ok. Quando você for calcular o deslocamento, você não vai pegar o vetor daqui até aqui, tá? Você não pega o vetor, por exemplo, entre os dois pontos extremos. Você pega o vetor, que é a distância em linha reta entre o ponto final e o ponto inicial. Esse que é o deslocamento horizontal, é o vetor que vem daqui até aqui, tá bem? Então, esse vetor aqui vai ser o deslocamento vetorial desse móvel aqui no caso, né? Então, por exemplo, essa seta amarela aqui não representa o deslocamento vetorial desse trajeto, porque ela está entre os dois pontos extremos, mas ele não terminou aqui no 30, ele terminou aqui no 20. Por isso que não dá certo, tá bem? Como que o professor sabe que
esses três valores aí são diferentes. Primeiro, distância percorrida, 30 km, e deslocamento escalar, 10 km, né? Isso aí é o mais fácil, que é só a gente fazer a soma de tudo que foi percorrido para a distância e a subtração entre o ponto final e o inicial para o deslocamento escalar. Então, aí você já vê dois valores diferentes. Aí a gente sabe que o deslocamento vetorial vai ser diferente, porque esse tento aqui, os 10 quilômetros é com as curvas, com as irregularidades, tudo incluído. Quando a gente pega a distância em linha reta, desconsiderando essas curvas todas, ela vai ser uma distância menor do que essa distância percorrida aqui entre esses dois pontos, tá bem? Por isso que não dá certo fazer dessa forma e por isso que a gente tem a certeza de que é um valor diferente, porque quando a gente faz a distância em linha reta, desconsiderando todas essas curvas, a gente vai ter um valor menor, né? Porque, por exemplo, tudo que você anda assim vai ser maior, né? O seu deslocamento escalar e a sua distância percorrida dessa forma, você vai ter que andar mais, né? Então, em linha reta, entre esses dois pontos, vai ser menor. Por isso que a gente sabe que é diferente, mas a gente, mesmo sabendo que é diferente, não tem como calcular.